E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com 0659 PM. E a gente continua falando aí sobre o que? Inteligência emocional. E hoje a gente está com um convidado especial, a irmã Isaura, que vem aí nos auxiliar a falar um pouquinho a respeito de inteligência emocional. A gente vai falar sobre superação. A irmã Isaura é uma pessoa que passou por alguns momentos de superação, todos nós passamos, né? Mas ela passou recentemente por alguns momentos de superação aí, e é uma pessoa que, espiritualmente falando, o pouco que eu conheço ela, alguns anos, é uma pessoa que nos inspira muito, sabe? E eu tenho um carinho muito especial por ela. É uma amiga muito especial da família, né? Ela, o pastor Jorge, e estão sempre aí nos auxiliando, né? Nos dando esse carinho aí em oração e tudo mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é inteligência emocional, né? A gente já vem falando sobre o que é inteligência emocional, à luz da Bíblia, inclusive. A gente fala... Algumas pessoas pensam que inteligência emocional é o controle, né? Controlar as suas emoções, mas na verdade inteligência emocional ele não é controlar as suas emoções, é um autoconhecimento, né? É você saber exatamente quem você é, do que você é capaz de fazer, como é que você reage dentro dos seus, do seu processo de emoção, né? Como é que a gente reage e como deveria reagir. E aí, a partir daí, fazer como a Bíblia nos ensina, né? Irai-vos, mas não pequei, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Quer dizer, não é pecado a gente ficar chateado, não é pecado você ter alguns momentos de tristeza, até de mágoa, ficar magoado com alguma situação e tudo mais. O que é pecado é você permanecer com esse sentimento, é não liberar o perdão, né? E não saber administrar esse sentimento. O próprio Jesus Cristo, quando ele viu o povo ali, eu falo muito sobre isso porque é um posicionamento que a gente vê de Jesus, né? A gente vê Jesus Cristo ali, vendo o povo transformando a casa do pai dele, né? Uma casa de oração, em uma casa de vendas. E aí ele fica muito indignado com essa situação e ele tira o pessoal dali a chicotada, né? Ele tira todo mundo, manda embora, porque a minha casa é uma casa de oração. A minha casa não é uma casa de comércio, não é lugar para as pessoas estarem vendendo coisas, enfim. E sim está falando, boa noite, Tereza. É um lugar de estar falando da palavra do Senhor, de estar buscando a presença do Senhor continuamente. E isso, mas o posicionamento de Jesus ali naquele momento, né, de ir lá e se posicionar, de tirar o povo, né, ele ficou chateado com aquela situação. Afinal de contas, ele era a casa do pai dele, né, casa de oração. E aí, com essa chateação dele, ele tira o povo de lá de dentro, né? Então, é isso que a palavra de Deus fala sobre sentimentos. Ela fala, tem uma palavra que fala assim, que a gente deve inclinar, né? Que o sábio, ele inclina para a direita e o tolo inclina para a esquerda, né? A esquerda, o lado esquerdo teoricamente, ele é responsável pela razão. Oi, Tatá, tudo bom? Saudades de você, minha linda. O lado esquerdo, ele é a razão e o lado direito é a emoção. Ao contrário de muitas pessoas, do que muitas pessoas pensam, né? Geralmente elas falam assim que pessoas muito emocionais, não aguento, enfim. Mas já o Senhor, ele fala que a gente não deve esquecer do nosso coração. Ele fala que a gente tem que ter cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso
mas ele fala que a gente deve ouvir o nosso coração. É importante a gente ouvir o nosso coração, né? Então, o sentimento a emoção, o sentimento, ela é muito importante. É difícil definir o que é verdadeiramente inteligência emocional, porque as pessoas confundem inteligência emocional, emoção com sentimento. E eles são diferentes. Sentimento é tudo aquilo que você sente, então dor, né? Calor. Então você sente calor, tudo aquilo que te produz algum tipo de sentimento. Mas emoção ela vem do sentir a emoção, mas ela gera um comportamento dentro de você. E repetidamente, esse comportamento ele vira até uma crença ou vira também como é que fala? Ele pode virar também um potencial para crescimento também. Mas aí depende da gente, né? A palavra de Deus diz que o mais importante é você ter fé, né? Você ter amor e ter fé. Olha o sentimento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E, além do sentimento de amor, né? Você ter também o sentimento de fé, você acreditar, né? A palavra do Senhor diz que é impossível você amar a Deus a quem você não vê e amar ao próximo, se você não ama ao próximo que você vê, que você enxerga. Então é importante que a gente entenda isso. E outra coisa, como é que eu consigo amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amar? Eu preciso me amar também. A irmã Isaura tá entrando aí, a irmã Isaura lindona, pra gente começar a conversar. Esse sentimento, essa questão, é muito importante que a gente saiba, não é controlar, não é uma questão de controlar, ter controle do seu sentimento. É uma questão de, olha, cabelo curtíssimo! Radical. Tá bem diferente esse cabelo, tá lindo. Obrigada. Você que tá linda com seus cachinhos de sempre. Amo esses cachinhos. Saudade! Já tá em Brasília? Ainda não. Ainda não? Ainda Tá não. curtindo aí? Na chácara, na roça. Imagino. Saudade de vocês, viu? Muita saudade mesmo. Nós também, muita saudade. Amamos vocês, queremos abraçá-los. Que passe tudo isso rápido, né? Passar. Não podemos visitar-nos. Pois é, a situação, né? Puxa, é difícil demais isso. Não pode visitar, não pode abraçar, não pode nada. Olha esse momento. Momento difícil. É, bem difícil mesmo. Mas também é um momento de fortalecimento, né? Se a gente parar para pensar, né? De superação. Com certeza, com certeza, né? A Bíblia diz que a tribulação, ela produz paciência e tem na gente um enorme peso de glória. Então, tudo que nós passamos de dificuldade é para o nosso crescimento, né? As tristezas, até os nossos próprios erros, com eles a gente aprende, né? Também. E a palavra de Deus fala exatamente isso, né, mas era que a gente aprende muito mais na perda, né, do que na alegria. A gente aprende muito mais, né? Dói muito. Eu acho muito interessante aquele versículo da Bíblia que diz: é melhor ir à casa do luto que à casa do banquete. Porque ali na casa do luto nós percebemos quem somos e o fim de todos nós. Então
Então, acho que quando a gente vai ali, a gente sente também mais humano. Parece que a gente sente mais amor pelo outro. Porque eu tenho aprendido com essa pandemia. Que aí você tem mais saudade das pessoas. Você valoriza mais o abraço. Você valoriza mais o sentimento que você tinha por ela do que antes. Então, é muito interessante isso. Nas perdas, nos problemas, nas dificuldades, a gente tem uma superação maior. A gente aprende mais. É verdade. É A duro, né? preocupação também, né? A É, preocupação com o outro também, eu acho que é uma preocupação muito grande. exatamente. Eu Exatamente. não posso, por exemplo, eu sou jovem, eu posso sair na rua porque não é tão perigoso, como dizem, né? Não é tão perigoso para mim passar por esses problemas. Mas eu não posso fazer isso porque eu tenho outras pessoas que eu Tem tenho que que me cuidar do preocupar. outro. Você Exatamente. sabe, Cláudia, que isso me fez pensar agora numa coisa. Porque às vezes as pessoas pensam, você não sai porque você tem medo de se contagiar e você tem medo de morrer? Nem sempre é isso. Às vezes o teu medo maior é você passar para alguém que você ama. Não é você enfrentar o problema, mas é você saber que alguém teu pode passar pelo problema. Você e eu sabemos muito bem disso, porque é difícil ter alguém que você ama sofrendo. Nós temos passado por isso, não é verdade? A gente tem passado por isso. Então, às vezes, o nosso medo, né, o nosso sentimento de medo, e a gente tem que reconhecer isso, né? Que às vezes tem medo dentro da gente, e não é da gente morrer, porque eu sei que eu vou para o céu com Jesus e eu vou estar bem. Mas é o medo de perder. A gente não quer perder alguém que a gente ama. A gente não quer que a pessoa que a gente ama sofra. Então você sempre está pensando nela, sempre está pensando no outro. É o cuidado com o outro. Isso me faz lembrar umas palavras muito interessantes de Martim Lutero. Quando teve a peste negra, ele disse o seguinte: eu sei que eu vou morrer e vou para o céu, mas eu não quero ser responsável por adiar a minha morte e nem tampouco para que outra pessoa morra. Essas foram as palavras dele, né? Então você sabe que Deus tem um propósito e que você vai com ele um dia. Mas se você pode cuidar para cuidar do outro, por que não cuidar? É verdade. Isso é fantástico mesmo. É fantástico. É você pensar no outro. Eu estava lendo ontem, nada que ver com a Bíblia, né? Pessoas, filósofos, psicólogos, falando que, segundo uma pesquisa, eles descobriram uma estatística que a pessoa que preocupa com o outro, ela tem uma maior felicidade do que aquela que está centrada em si mesma. Que interessante, né? Muito interessante. E agora na pandemia dá para você pensar quem é que preocupa realmente com o outro, né? Quem é que cuida do outro? Quem é que quer que o outro não sofra? Quem é que está procurando? Quem é que está necessitando alguma coisa nesse momento? Ainda que seja uma palavra de oração, uma parte econômica, se você tem, para poder ajudar. A gente tem presenciado muito isso, né? E você tem descoberto quais são as pessoas que realmente se preocupam com o outro. É verdade. É incrível você tocar nesse assunto, sabe? Porque meu pai era pastor da Igreja Batista Filadélfia, né? E logo no início, quando eu fazia parte da igreja lá, que agora eu estou em outra igreja, mas assim, quando a gente fazia parte daquela igreja, eu criei uma página na internet onde eu tinha colocado meu número de telefone e tudo mais, para ficar como contato, até para ajudar meu pai nessas questões, né? E Uhum. assim, eu nunca tinha recebido um telefonema, nem pedido de. Na verdade, já tinha recebido só a orientação de como chegar na igreja, algumas coisas assim. Depois que a pandemia começou, eu recebi vários pedidos de oração, vários pedidos de ajuda também. E assim, apesar de eu ter saído da igreja, eu não tirei meu número de telefone de lá.
E as pessoas, elas procuram mesmo ajuda. E é incrível como você chama, assim, você fala com uma, duas, três pessoas, daqui a pouco, quando você vê um monte de gente ajudando, sabe? É muito bacana. É muito É bacana. muito bacana. Eu vejo isso também nas vaquinhas, né? Um montão de vaquinha que chega para você, aí de repente você vê, aí o tracinho vai lá, já tá subindo, subindo. Mas já está alcançando. Outro dia, ontem mesmo, nós recebemos notícia de uma pessoa que teve um problema muito sério. A netinha dela afogou, né? E ficou vários dias assim como morte cerebral. Mas depois reagiu. E quando reagiu, mas está assim, em estado vegetativo. E já passou por várias cirurgias, várias. E uma delas foi a última agora, foi a traqueostomia, né? Que ela estava com ela e puderam tirar e já está respirando muito bem. E ela escreveu para a gente agradecendo, agradecendo por as orações, agradecendo porque as pessoas puderam ajudar e a netinha agora está respirando sozinha, né? Então isso você pensa, ai meu Deus, que coisa, né? E você vê isso, ajudar, e tudo isso aconteceu agora nessa pandemia. Agora nessa pandemia. Todo mundo se envolveu para ajudar. E eles E estão as, passando problemas muito difíceis, né, com isso, muito. e as pessoas estão tendo que se mobilizar para se superar em todos os aspectos, né? Todos, Questão de todos. saúde é muito difícil. Eu vejo Uhum. aí, meu pai, né, tem É, ele tem essa doença, né? E assim, quando ele precisa de cuidado médico, ele não pode ir até o hospital, ele não pode porque ele é risco, né? risco, Então, exatamente. É melhor não ir. é melhor não ir. E aí você fica numa situação de, o que que eu faço? Como é que eu vou resolver essa situação? E pessoas que você nunca imaginava que poderia te ajudar, e você pede ajuda, eles entram em contato com você, sabe? Providenciam médicos para falar com você. A médica do meu pai, ela é particular, ela não é a da Marinha. E assim, já tem o quê? Tem bastante tempo, desde quando começou a pandemia, ele nunca mais foi a uma consulta. Ela nunca me cobrou por uma consulta que ela faz por telefone com meu pai, Por para dizer telefone, tá alguma vendo? coisa, para uma foto de alguma infecção, qualquer coisa que apareça, eu mando para ela e ela olha e ela fala. E assim, quer dizer, e você vê as pessoas assim, realmente tendo que criar novas estratégias, criar novos laços de amizade, criar para que possam andar bem. Porque você vê uma médica dessa, ela tem amor verdadeiramente pela vida, ela Com não tem amor certeza, pelo dinheiro. com certeza. É verdade. Eu tenho visto muito isso também. Consulta online, eu já tive consulta online essa semana, porque é assim, né? E colegas mesmo de trabalho, médicos, eu vejo como eles estão atendendo por telefone, não se incomodam, não importam, mandam receita por WhatsApp, por e-mail, e As você farmácias aceitando, né? farmácias aceitando e você vai resolvendo os supermercados, pessoas que terminam fazendo amizade com você por telefone e perguntando o que você está necessitando para te enviar. Então, assim, você vê totalmente uma situação, as pessoas abertas a ajudarem, né? Agora, muito interessante a gente identificar isso dentro da gente mesmo. Olha só, eu achei interessante o conceito de inteligência emocional do Daniel Goleman, né? Ele se disse o seguinte, que inteligência emocional é a capacidade de nós identificarmos nossos sentimentos e emoções e sabermos com facilidade escolher o caminho melhor. Olha que interessante, escolher o caminho melhor. Aí ele disse assim: quando você não tem essa inteligência emocional, então você é arrastado pelas emoções e você tem péssimas atitudes. Então, só uma pessoa, né, que não tem ou não compreende o que é essa inteligência emocional
ela não vai compreender o seu sentimento, né? Mesmo, por exemplo, Cláudia, os sentimentos que a gente tem negativos. Quantas vezes nós temos sentimentos negativos, né? Nós, às vezes a gente tem ciúmes, às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a gente tem medo e tem culpa. A gente tem que ter cuidado para esse medo não se transformar em síndrome de pânico. Quem às vezes não foi ao hospital correndo porque o coração estava palpitando muito e pensava que estava tendo um ataque cardíaco? Falta de ar. Falta de ar, né? Então, mas quando a pessoa sabe, né? Ela compreende esses sentimentos, essas emoções, e ela sabe trabalhar com elas, é diferente. Imagine a gente que tem um Deus tão grande dentro da gente para nos ajudar. E assim, o Daniel Goleman, ele é considerado o pai da inteligência emocional, né? Ele é muito inteligente mesmo com relação a isso, mas Ele é eu vejo muito. Eu gosto muito dos livros dele. Uhum. também, mas se você analisar bem, ele pega o conceito bíblico, na verdade, porque o Senhor fala assim, que o sábio, ele não, ele se inclina para a direita, né? E o tolo se inclina para a esquerda. Então, o Senhor está falando assim, aquele que tem inteligência emocional, aquele que sabe conduzir a sua inteligência emocional, ele vai para o caminho correto, que é a direita, a destra do Senhor. E é aquele que não tem, né, que é tolo, ele vai pelo caminho errado, ele vai para a esquerda, ele vai só para um lado, só por uma razão, né? Então Exatamente. é fantástico. Exatamente. É muito interessante, muito interessante. Então, aí quando é a questão da gente também aceitar, né? Aceitar. Eu fiquei pensando, gente, tudo aqui é bíblico, tudo aqui é bíblico. Porque se você pensar nos seus sentimentos, por que eu tenho sentimentos ruins? Aí a Bíblia chama isso de quê? A Bíblia vai chamar de pecado. Aí a Bíblia vai falar que a gente nasceu na iniquidade. Aí a gente vai encontrar um Davi, né? Que é um homem segundo o coração de Deus, dizendo assim: ai, Senhor, estou atolado nos meus pecados. Ou ele vai dizer: ai, eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha oração e as minhas súplicas. Laços de inferno e de morte se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e tristeza. Então, quando você vê essa situação, você vê que tudo que ele fala dessa inteligência emocional, cabe Deus, cabe Bíblia, cabe o livro de Provérbios. Gente, Provérbios é fantástico. Provérbios vai falar do temor verdadeiro, porque o temor ao Senhor é o quê? Não é medo. O temor ao Senhor é um respeito, uma reverência. E é o princípio da sabedoria, vai dizer Provérbios. É muito interessante quando você começa a ver essa inteligência emocional do ponto de vista, né, de Daniel, do ponto de vista de vários estudiosos, psicólogos, você vai entrar na mesma situação. Você vai compreender como a Bíblia tinha razão. É verdade. Como a Bíblia tinha razão. Paulo Vieira, ele fala isso também, ele fala assim que o Daniel Goleman, ele fala que o princípio da sabedoria, né, da inteligência emocional é você ter o amor ao ser humano, ao próximo, né, e você conseguir se conectar com você mesmo e com um ser espiritual, né, ele fala. Exatamente. Mas aí o Paulo Vieira fala assim, está exatamente conectado com a Bíblia, porque a Bíblia fala que para obedecer à lei, para ter inteligência emocional, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti É o mesmo. próximo, exatamente. É você se colocar na pele do outro, né? Você vê que ele fala muito disso. Ele fala assim, relacionamentos. Quando você colocar na pele do outro, ou não levar a culpa para o outro, reconhecer você mesmo. Gente, quando eu estava lendo que ele estava falando disso, eu pensei em José. A história de José do Egito é maravilhosa. Um exemplo de superação desse rapaz. Porque, olha, pense um pouco. Primeiro você pode pensar, ele era um menino mimado do papai, né? Porque é como se o pai fez uma diferença entre os irmãos e ele, e isso levou os irmãos a odiarem, né? Aí a Que era gente pensa, fofoqueiro.
Que ele E ia lá, era via o que fofoqueiro. os irmãos faziam de errado e ia contar para o papai Ia dele. contar para o pai. E assim, Exatamente. E José é levado a uma situação extrema para ele trabalhar com isso na vida dele. E ele soube trabalhar tão bem com isso, estando só, longe da sua família, escravo, prisioneiro. Deus o levou a um tratamento espetacular, ao ponto de quando seus irmãos, né, reconhecerem, né, e chorarem, toda aquela história que é muito longa, a gente não vai contar aqui, né, que o povo que não leu, que leia. Então, a gente vai, a gente vai ver que quando o pai morre, os irmãos vão lá pedir para ele perdão, por favor, com medo. E ele fala assim, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas não foram vocês que fizeram. Deus transformou isso em bem. E eu falo mais, Cláudia, às vezes eu falo, gente, não é heresia o que eu estou falando, é uma coisa minha. Não tomem como uma heresia, mas eu creio que até os nossos pecados, quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, às vezes eles resultam em um bem grande pra gente. Eu vou te contar por quê. Eu tenho uma amiga que ela era mais ou menos assim na igreja, né? O pai pastor, tudo. E ela um dia sai, nem conhece o rapaz, tem uma relação com ele e tem um filho. Claudinha, depois que aconteceu isso com ela, essa menina se tornou uma bênção. Ela se arrependeu, ela voltou para o Senhor, ela criou o filho dela de uma maneira maravilhosa, ela se tornou uma missionária, uma serva de Deus. E ela falou, Isaura, isso aconteceu comigo, parece que foi para o bem. Eu errei, eu pequei, mas Deus transformou isso em um bem para minha vida. Eu falei, só esse Deus bom demais, né? Que transforma os nossos erros. Ó, José era fofoqueiro, igual você falou, né? O filhinho mimado do papai. Mas Deus tem um trato tão maravilhoso com ele, que apesar de todos os erros dele, Deus pega todos esses erros e dos seus irmãos e transforma em bênção para um montão de gente. sim, sim, para todo o povo, né? Que morreria com fome se José não tivesse lá com a revelação que Deus deu para ele do sonho, né? Gente, Deus faz essas coisas. Então, quando nós, né? Laura, Davi, a palavra de Deus diz, Davi era homem sanguinário, né? Sanguinário, Adúltero, e Deus assassinou trata. o marido da mulher que ele queria, que ele cobiçou. Então, Coisas e que às Deus vezes fala, homem segundo o meu coração. Aí você fala, Silva. homem segundo o meu coração, né? Homem segundo o meu. E são exemplos de superação. E a gente olhando não só para a Bíblia, mas exemplos, né, próximos nossos. Não sei se você conhece a história da Joni Irackson. Joni, a história dela é maravilhosa. Ela morava nos Estados Unidos, acho que em Maryland. E ela, o pai dela era pastor também. Ela disse que ela tinha uma vida lá, um pé na igreja, outro pé fora. E um dia ela vai mergulhar numa baía, porque ela era atleta, nadava e praticava hipismo. Então ela foi nessa baía e ela disse que nesse dia ela orou muito, pediu ao Senhor que ela queria uma transformação na vida dela. Minha filha não deu outra. Ela foi mergulhar e lesionou a medula. A medula, ou em português, ou médula? Eu sempre confundo porque o português com o espanhol. Medula. Ela lesionou e você sabe que ela ficou paraplégica. Só a cabeça funciona. Durante 2 anos, ela ficou zangada com Deus, brigou com Deus, ficou num balancinho, eles movendo de um lado por outro. O namorado dela a rejeitou, foi embora, a deixou, a abandonou. E ela sofreu pra caramba. Mas a superação dela depois, a transformação desta mulher. Ela canta, ela escreve livros com a boca, que ela aprendeu. Desenha quadros maravilhosos e se casou com um oriental. Hoje o sobrenome dela é Joni Irackson Tada.
E ela estava pregando para uma multidão de pessoas. Ela diz o seguinte: se Deus tivesse permitido acontecer isso comigo, claro, numa cadeira de rodas, com tudo ortopédico, né, braço ortopédico, eles fizeram uma cadeira e um braço de forma que ela pode mover, ortopédico, porque não tem movimentos no corpo. E ela disse que, ela falou, se uma pessoa só abraçasse o Senhor Jesus nesta noite, para mim já valeria a pena, mas 1000 pessoas foram na frente por causa do testemunho dela. Um exemplo de superação. Então, até hoje, a gente tem esses exemplos de superação, de situações complicadas, situações super problemáticas, né? Como a de José e tudo, e Deus transforma essa situação dessa pessoa, né? A Johnny, como vivia e como Deus tocou a vida dela através de uma tribulação, né? Através de um problema. E Ele é Deus. A irmã Isaura tá aí falando de um monte de gente, mas ela também é um exemplo de superação, né? Porque o pastor Jorge, né, ele teve essa situação e de tirar, né, de eu ter que parar o coração, né, irmã Isaura, para Exatamente. fazer a cirurgia e depois Isso. voltar. E Como é, complicou. Foi como é uma que foi? complicação. Na hora da cirurgia, o coração já parou, ele já teve uma parada. Quando eu fui receber o resultado da cirurgia, o médico, poucas palavras, mas eu percebi que as coisas não tinham saído muito bem. E aí, aqueles 8 dias entubado e o coração não queria bater de volta. Não queria bater de volta, não queria bater de volta. E cada dia que a gente ia, o medo de que os órgãos, que tivesse falha, né? Múltipla de órgãos. Ah, foi uma situação muito complicada, Cláudia, mas a força do Senhor nessa hora é muito grande, sabe? Foi tão interessante porque o cirurgião, como ele é médico, né, clínico e é lá da cidade dele, esse médico, o cirurgião, mandou me chamar. Eu fui correndo porque eles falaram assim, olha, deixa o número de um telefone, se tiver alguma complicação a gente te liga. Você vem de manhã e vem à tarde para receber o boletim, mas se tiver uma complicação a gente te liga. Claudinha, eu fui para um parque depois que eu saí do hospital para meditar, orar. Estava aí sentada com uma amiga e alguém me liga. Era uma amiga. Isaura, estão chamando você com urgência no hospital. Menina, eu pensei, meu Deus, ele partiu. Fui correndo, peguei um táxi, fui voada para o hospital. Quando cheguei lá, o médico queria conversar comigo. Que ele estava aflito, estava muito preocupado, que ele queria saber, que ele não sabia porque tinha acontecido isso, né? Que ele estava muito chateado e que ele me devia satisfação. Aí eu olhei para ele, Claudinha, e eu falei assim, doutor Merício, eu quero falar uma coisa para o senhor. Não sei se o senhor sabe, mas na nossa casa, todo mundo é da saúde. Mas nós, além da medicina, cremos num Deus Todo-Poderoso. E doutor Merício, o que acontecer com ele não vai ser culpa do Senhor. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Durante 2 vezes você recebeu pessoas orando por você. Faz 17 anos você operou o pai de uma amiga. Também muitas pessoas estiveram orando por você. E agora tem pessoas no Brasil, na Argentina, no Líbano, na Jordânia, na Índia, orando por você. Se as coisas não saírem como você queria, não é sua culpa. Deus está no controle. Ele me abraçou, Claudinha, chorando, esse cirurgião. Oh, meu Deus. Me abraçou chorando. Ele disse, nunca um familiar me falou dessa forma. Porque sempre a gente recebe acusações. Você me falou algo que tocou meu coração. E quando o Jorge saiu do hospital, né, que eles pensavam que ele não ia sair tão logo, a gente chegou à tarde lá, de manhã ele falou assim, ó, tá melhorando, mas não contem com tanta vitória. Quando eu fui à tarde, tá estubado, querem entrar? Ele já estava sentado na cama.
Eu falei, glória a Deus. Para todos eu falava, né? Isso, que Deus estava no controle. Aí depois, quando ele saiu, a gente foi no consultório dele e levou uma Bíblia branca para ele. E falamos para ele: esse é o nosso livro de cabeceira. E é para ser o teu também. Glória a Deus. Glória a Deus. É um É exemplo, superação, né? é um exemplo de superação, mas Aura, é assim, por isso que eu é uma pessoa assim que eu admiro muito. Você, a irmã Helenice. A irmã Helenice também ela é nossa mãe na fé, né? Ela que pregou o Uhum. evangelho pra gente. Ela perdeu aí 2 filhos, né? Por conta da Covid. Foi. Ai, sim, a gente estava orando por eles. Oh, Deus. E no enterro, o posicionamento dela, né? As palavras dela encheram meu coração, porque eu conheço os meninos desde quando eu era pequenininha, né? Então dói muito essa perda. É E aí a verdade. irmã Helenice, como mãe, ela se posiciona assim, ela fala, Deus deu, Deus chorou, louvado seja o nome do Senhor. E isso é um exemplo de inteligência emocional, de superação, É de verdade. você entender que assim, não é meu, sabe? Não é E se meu. Deus quiser Nada levar, é. Exato. Mas vocês também, né, Cláudia? Não ficam mais ou distantes menos, disso. porque eu briguei Ah. muito com Deus. Ué, igual a Jone. Jone brigou 2 anos, mas depois. Eu briguei com Deus. Eu passei, É, eu minha passei filha. um período. Você Mas, sabe disso. Você sabe disso. mas só Eu de você estar aí falando dessa forma, minha querida, é um exemplo de superação. Olha, na sua casa, que vocês têm passado, o Marcelo, meu Deus, sim, que exemplo de superação esse menino. sim. Gente, isso é bênção demais. Isso é inteligência emocional e é uma inteligência que não vem da gente. É uma inteligência de Deus. Isso é a força de Deus. Porque nós, Claudinha, vamos falar a verdade. A gente tem medo, a gente tem culpa, às vezes a gente entra em pânico. Não me diga que a gente não entra nessa pandemia, a gente tem medo de levar a doença para casa. Eu trabalhando na saúde. Quando Sim. começou em março, o meu medo que eu tinha, porque uma semana que eu dormia com as costas pro Jorge, eu queria dormir em outro quarto, com medo que eu estava com uma síndrome gripal terrível, com medo de levar para ele, né? Porque de risco. Você tem passado por isso com seu pai, na sua Sim, casa. Minha sim, filha, então a gente tem todos esses sentimentos. De quem é a força que a gente tem? é do Senhor, com certeza. Com certeza é do Senhor. Com Olha, e certeza. é uma situação assim, porque são 2 idosos, né? O meu pai com essa Exatamente. situação e a minha mãe também é idosa e ela tem vários problemas de saúde. E Pois aí, é. às vezes ela fala assim: "Ai, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo". Você tem que falar assim: "Não pode, mulher. Fica em casa". Você não entendeu a parte do fica em casa? Não pode. Tem que ficar em casa mesmo. Mas você tem que entender também que, assim, poxa, ela tá isolada, sabe? Ela olha, tem parede de um lado, parede do outro, parede na frente, não pode, não consegue nem direito ir lá atrás ainda, né? Agora ela tá saindo um pouco mais, mas por conta da perda, né, do João, que foi aqui em casa. Então, assim, é aquele sentimento de porque, na verdade, a gente está passando por uma tribulação desde 2012. Ela não É parou, verdade. né? É Não para. uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aí, quando deu uma acalmada, né? Uma acalmada, assim, entre aspas, aí veio a pandemia. Se lascou tudo, né? Porque agora ainda vai Lascou ficar tudo. isolada em casa, Exato. correndo risco de ter uma depressão. E é difícil mesmo. E aí você tem que compreender a situação, né? Não pode julgar, porque, poxa. E aí, às vezes, ela quer ir ao mercado para fazer compras, às vezes ela quer fazer alguma coisa, e você tem que entender que, assim, se ela não fizer alguma coisa também, né, ela vai acabar Ela entra em depressão. ficando doente de qualquer forma. Fica. É Então, tem que verdade, a ter, gente. tem que ter a medida certa, o sentimento certo, na medida certa, na hora Tem que certa. ter. E você falando de depressão, às vezes a gente, o cristão, ou qualquer outra pessoa, tem medo, né? De falar que está angustiado, ai, que vão pensar que eu tô. Eu tô pensando agora em Elias.
Sim, sim. Elias foi um homem super vitorioso. Foi lá para o Monte Carmelo e venceu 850 profetas, E 450 de Acera, 400 de Baal. E aí? Depois dessa vitória, o homem sai lá, ai, Jezabel vai me matar. Então sai correndo, fugindo, e ainda pede a Deus a morte. Foge de Jezabel para não morrer e pede a Deus a morte. Como é que ele estava? Com depressão. Ele estava totalmente deprimido, não é? Então você vê na Bíblia também de homens vitoriosos, homens de Deus que estavam com depressão. Mas ele supera. Ele supera porque ele encontra com Deus, né? Deus fala assim, ó, vai lá para aquela caverna lá e sai daí, eu vou conversar contigo. O que você Exatamente. está fazendo aí, Elias? Dentro da caverna? E é o que a gente tem falado muito, sabe, Meisara? A gente fala assim, é a nossa ferida que Deus usa para tratar a outra ferida, né? Porque como é que Exatamente, eu exatamente. vou falar sobre um sentimento que eu não conheço para as outras pessoas? Hoje à tarde a Exatamente, gente estava exatamente. estudando sobre Ezequiel e Deus manda que Ezequiel faça um processo simbolicamente, mas que ele faça um processo para ele entender pelo que o povo iria passar. Então, assim, Exatamente, como é que você vai falar de uma exatamente. coisa que você não sabe, que você não conhece, né? A gente vê não só Elias, mas a gente vê Jeremias também. Jeremias Jeremias, profeta chorão. é. E ele começou o processo dele de profeta na infância. Então, assim, Exatamente. ele chorou de criança até falecer e não Exatamente. recebeu a bênção da liberdade do povo. Então, ainda, se você for pensar humanamente, né, você vai falar assim, que Deus injusto, poxa, chamou o pobrezinho, tirou a infância dele, colocou ele para Exatamente. profetizar, foi, Exatamente. foi preso, foi açoitado pelo próprio povo dele, condenado, discriminado e morreu sem ver a vitória. Exatamente. Não, e Esse ele foi ainda falava, metido. né? Eu estava até lendo, acho que foi ontem, um versículo que ele fala assim: vejo terror por toda parte. Não sei se você lembra dessa parte. Vejo terror por toda parte, pobre. Ele via só isso. Era isso que ele via. Quando você vê, só no final do livro que ele fala assim, mas de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do alto. É o De onde momento assim de tudo bem, não tem problema não, vou morrer sem ver a vitória terrena, mas eu tenho certeza que chegarei na vitória celestial. Vamos embora. Cláudio, são muitos exemplos, porque se você vai lá para Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, ele vai fazendo toda uma galeria de pessoas que alcançaram resposta. Mas ele disse, e sem falar daqueles que não alcançaram a promessa, porque eles estavam aguardando uma ainda maior. Eles estavam aguardando uma pátria melhor. Que coisa! Eles foram passados pelo fio da espada, eles foram cortados pelo meio, eles foram usados como lenha, né? Porque foram prendidos como fogo, como tocha, por Sim. causa do amor ao Senhor. E se você olhar, para quem gosta de estudar um pouquinho a história, né, do povo romano, as Exato. torturas que eram feitas, assim, Torturas. são mortes que eu não gostaria de ter, porque Não, eles eram jamais. muito cruéis mesmo. E esse povo morreu dessa forma Queimados vivos. por amor a Queimados Deus. vivos. Conta a história que em uma praça, quando eles foram queimados vivos, encontraram pedacinhos de papel. Sabe o que estava escrito? Homens do qual o mundo não era digno. Olha que coisa interessante, Deus permitiu que isso ficasse. Homens do qual o mundo não era digno. Fantástico. O mundo não era digno deles. Passaram por grande sofrimento. E é para isso que o Senhor nos chama, né? Ele nos chama para ser homens pelo qual o mundo não é digno. É para isso que o Senhor nos chama. É para isso que o Senhor nos chama. E é nele que a gente encontra a força.
Tudo posso naquele que me fortalece. E não é dizer que eu vou sair bem em tudo, Posso não. voar. Não. É, posso tudo. Posso passar por qualquer dificuldade. Posso ir até o fundo do mar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai permitir, né? Ele vai me levantar. Eu me lembro muito bem quando eu tinha, antes de completar 8 anos, a minha mãe teve um câncer de mama. E esse câncer, a minha mãe era técnica de enfermagem, nem enfermeira na época, porque tinha estudado 5 anos no Instituto Bíblico, e ela não ia fazer a prevenção com medo. Ela sentiu um nódulo e não foi atrás. E esse câncer tomou todo o corpo. O estômago, o pulmão, a quinta vértebra, o cérebro no final. E ela viveu 5 anos ainda. E a gente orava muito para cura. Orava para Deus curar. Eu tinha esse desejo no meu coração. Eu era muito criança, né? Mas a minha mãe partiu quando eu tinha... Completei 14 anos, dia 20 de agosto. E no dia 11 de setembro, Deus a levou. E ela me falou que era o último ano que ela passaria comigo, né? E eu pensava que eu não ia aguentar, sabe? Eu era criança, era a minha conselheira, era a minha amiga, mas eu pude superar também. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Que me pode fazer o homem? O que mal me pode acontecer se Deus está comigo, né? E ele diz, ó, não temas que eu sou teu Deus. Não te assustes, não te assombres, porque eu estou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Ele falou para o povo de Israel e ele fala para nós hoje. E essa pandemia sem precedentes, né, que agora está uma segunda onda lá na Europa e eles falando de segunda onda no Brasil, mas tudo posso naquele que me fortalece, né? E a gente cresce, a gente cresce através das feridas, como você falou, e a gente pode ajudar a outros que estão feridos também, né? É verdade. A gente pode ajudar. Tem alguém falando com você aqui, mas a Aura tá te dando oi. É... Quem é? Quem é? Solânia, acho que é isso. Leandro. Ah, Alejandro! Leandro, é. Alejandro Singolani! Tá falando oi. Argentino brasileiro! Tá falando oi pra você, que é muito bom te ver. Diz que a câmera tá te cortando, pra descer um pouquinho a câmera, que ele quer te ver. Aí. Aí. Então, um abraço grande para ele. Ai, gente, é o argentino brasileiro. É mais brasileiro que argentino, viu? Porque ama esse Brasil. Meu Deus do céu. Marcelo está aqui declarando, ele disse que ele declara que não vai passar da nossa geração para que vejamos a vitória. Ele disse que nós vamos ver a vitória, está declarando. Amém. É isso que eu creio também. E ele disse também assim, Jesus disse que o reino dele não é desse mundo, então eu também não sou desse mundo, sou do mundo do reino dele, do reino de Deus. Amém. Amém. É por isso que você tem esse exemplo de superação aí. Amém. Porque você é do outro reino, né? É isso Exatamente. mesmo. Filho do papai, né? Filho do papai. É verdade. Somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então podemos todas as coisas nele. Ó, ela falou que é a Regina, A tá? Regina é a esposa do Alejandro. Isso. Alejandro Singolani, Regina, brasileira. Irmã Isaura, muito bom Eu vou ter... conversar com você, muito bom matar a saudade um pouquinho assim, mas já deu para matar a Ai, meu saudade. amor, eu também. E eu vou te fazer um pedido enorme, que você nos conceda este momento de oração. Ai, com certeza, querida. Vamos orar, né? Você tem algum pedido especial? Ah, tenho sim. Eu tenho um pedido muito grande assim, que Deus me conceda mais momentos como esse. Amém, amém. Que Ele nos conceda, né? Que Ele nos Amém. conceda.
mais momentos como esse. Muito gostoso estar aqui contigo, Claudinha. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo. E quando nós vemos na tua palavra tantos exemplos de superação, homens que amaram o Senhor, como Jó, Jeremias, Elias, Davi. Ó Deus, quando nós vemos tantos exemplos hoje, como a família da Cláudia, para mim é um exemplo grande, Senhor, de superação. A vida do Marcelo, a vida da irmã Conceição, da Cláudia, apesar de brigar com o Senhor um tempo, mas como ela superou tudo isso, Senhor, está superando ainda. Senhor, muito obrigada. Obrigada por esses momentos tão maravilhosos e que nós possamos ter outros momentos como esse, Senhor. Momentos para falarmos sobre as grandezas do Senhor, sobre os nossos sentimentos, sobre o que nós pensamos, mas que sobre todas as coisas, o que é agradável podemos pensar, porque podemos pensar no nosso Rei, que é maravilhoso, que é o Senhor na nossa vida. Senhor, concede a Cláudia todas as bênçãos, concede, Senhor, a toda a sua família, concede àqueles que estão vendo, participando conosco, Senhor, as bênçãos maravilhosas do Senhor. E mostra, Senhor, que não tem ninguém mais poderoso que o Senhor. E como disse o Marcelo, nós declaramos, nós profetizamos que vamos sair adiante, porque o Senhor é a nossa vitória. Te louvamos por esse tempo e pedimos mais tempo como esse, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Beijo. Beijo para vocês, para sua família, para as pessoas que estão aí vendo a gente. Para todo mundo. E amanhã, 9 às 18h59. 18h59 a gente tem um treinamento especial. Participa com a gente, você vai amar. Muito legal. Tá, joia. Joia, joia. Beijo, é o beijo, mesmo horário, né? O mesmo horário. Se a gente não for dar aula amanhã, combinado. Aí eu vou estar. Então tá bom, combinado. Te vejo lá. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada.